Hoje nós vamos falar sobre a questão do passado simples, o simple past. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que é o passado? O passado é uma ação que ocorreu em um tempo definido. A gente vai usar muitos advérbios no final dele. Last week, ago, yesterday. Eles são muito usados. Por exemplo, vamos começar na questão de auxiliares. O auxiliar do passado é o did. Eu não vou conseguir fazer nenhuma pergunta no inglês se não tiver auxiliar. Se eu fizer uma pergunta sem esse auxiliar, ele não é pergunta, ele vai ser uma afirmação, tá? Então, eu preciso desse auxiliar à frente. Então, todas as vezes que eu construir uma pergunta e eu quero falar no passado, no presente, eu preciso de auxiliar. No presente é do, does, mas no passado é did, D-I-D. Então, vamos ver aqui. Então, eu quero fazer uma interrogação, eu preciso do did. Professora, eu preciso também did na forma afirmativa? Não precisa. Por quê? Porque quando está na afirmativa, o meu verbo já está conjugado. Mas quando está na interrogativa, o meu verbo fica na forma normal. Então, eu não preciso. Quem vai conjugar o meu verbo é o did que está na frente dele. E na forma negativa, professora? Também não precisa. Quem vai fazer a conjugação é o didn't, tá? Eles não falam nem esse T, né? Didn't. Então, a gente não precisa do D-I-D-N-O-T, que seria did not. Mas juntando, né? Didn't. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem aqui a questão também dos verbos. Quem são os verbos que vão acompanhar o passado? São os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles terminados em IED, ED e D. Vamos primeiro para a formação do IED. Na formação do IED, são verbos terminados com Y, precedido de consoante. Study. Ele terminou com Y, mas quem o precedeu foi uma consoante. Então, quando ele vai para o passado, ele perde o Y e acrescenta IED no final dele. Já no caso do D, são para verbos terminados com E. Dance. Quando ele vai para o passado, dança. Tá? Dança. Dança. T. Então, ele vai para o passado e só acrescenta o D. Aí ele passa de dança, de dançar para dançou, tá? Dançava. Então, a gente tem a mesma coisa do study, né? Ele passou de estuda para estudava, estudou. Depende muito do sujeito que está à frente. Então, preste atenção aqui. Professora, é só os verbos regulares? Não. Tem os verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles são verbos que a terminação deles é muito diferente. Tem uns que nem mudam. Cut, a gente vai usando, usa os advérbios para diferenciá-los. Mas você vai ter que saber qual é a conversa que você está tendo, se é no passado, no presente, a gente vai estar sempre, você vai conseguir identificar se é passado ou presente, mesmo que o verbo não mude. Vamos para outro verbo aqui, no verbo irregular. Vejamos aqui. O drink. O drink, quando ele vai para o passado, ele fica drunk. Ele é um verbo irregular. Ele tira esse, acrescenta o A, muda pelo A, né? Então, a gente tem aqui, vamos ver para outro verbo. Speak, spoke. Outro verbo que a gente pode ter, eat, ate, que é o verbo comer. Né? A gente muda, então, come, comeu, comia. Então, a gente tem isso. Você tem uma tabela no seu livro do 9º ano, mas também aqui tem alguns verbos na página 20 do teu fascículo. Na página 20, a gente tem aqui só um pouco de alguns verbos, mas ele vai te ajudar na hora da formação ali, tá? Mas se você não conseguir, você pode ir na internet fazer uma pesquisa de verbos regulares ou irregulares, tá? Para você saber quem são eles, que vai ser necessário na hora de você estar fazendo a sua atividade. Então, vejamos aqui na página 21, da primeira questão. Na primeira questão, você vai sublinhar os verbos regulares e os verbos irregulares, tá? Não esqueça que os verbos regulares, a terminação dele é D. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Tem o verbo learning, que é o verbo aprender, ele termina com ED, só que ele não é um verbo regular, ele é um verbo irregular, porque ele tem duas escritas, learned and learned. Então, ele é um verbo regular. É bem interessante esse verbo, né? Mesmo ele tendo uma terminação parecida, mas ele não é um verbo regular, ele é um verbo irregular.
Na segunda, você vai pegar esses verbos e vai transformar para o passado. Tem love, que é o primeiro verbo, loved. Então, a gente vem love on the party last night. Então, a gente tem aqui transformação. Já na terceira, esses verbos da primeira que você sublinhou, você vai classificá-los, você vai colocar eles no lugar certo. Se ele é um verbo regular ou se ele é um verbo irregular. Já na página 22 do teu fascículo, do segundo bimestre, na quarta questão, você vai pegar essas frases e vai colocar na forma interrogativa. Como é que eu faço isso? Letra A. He wrote a new song last week. Ele escreveu uma nova canção semana passada. Quando você vai colocar na forma interrogativa, você coloca o did na frente. Did, he. Esse verbo wrote, ele vai para o infinitivo, ele volta à escrita normal. Write, tá? W-R-I-T-E. Por quê? Porque quem fez a conjugação foi o did. E aí continua a frase toda e coloca o ponto de interrogação no final da frase. Já na quinta, você pega esses verbos e transforma em passado ele, tá bom? Todos esses verbos transformando para depois você completar na questão. Já na sexta, você vai transformar essa frase em passado. My mother loves that book. Loved, o verbo. Já na sétima, você faz a correção. O que está errado nessa frase? Tá? Então, você olha a frase, ela é bem fácil, e você veja lá se está certo o verbo, se não está. As correções são bem básicas, bem fáceis. Boa sorte, Deus te abençoe.